A nossa convidada de hoje costuma dizer que, como artista, ela tem o dever de tentar compreender o mundo em toda a sua diversidade. Pois é, e que melhor lugar para se aprofundar nas complexidades do ser humano do que o teatro? Pois é, por isso ela fez do ofício da interpretação a razão da sua vida e sua maior paixão. Ela é Clarice Nisquet. Clarice, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda, é uma alegria enorme te receber aqui. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Eu gosto demais do programa de vocês e fico feliz de estar aqui num programa tão legal, tão ligado à cultura, a teatro, à arte, enfim. Obrigada. Nós é que ficamos muito felizes com a sua presença. Clarice, há quase 20 anos você apresenta o seu monólogo A Alma Imoral, que é, sem dúvida nenhuma, um fenômeno, né? A gente vai falar sobre ele durante o programa, mas é um espetáculo que te trouxe de volta às suas raízes, né? Você é descendente de judeus poloneses que migraram aqui para o Brasil. Então, para começar esse bate-papo, vamos falar um pouco sobre a sua família e sobre essa vinda deles para cá? Então, a minha família é uma família que sempre gostou muito de arte, de cultura, de educação. O trabalho intelectual é um trabalho muito valorizado na minha família. Minha mãe se formou em História, papai é advogado, um tio jornalista, né? Sou sobrinha do Arnaldo Nisquet. O meu avô Marcos Nisquet veio nos anos 30. Depois chegou a minha avó, Fanny Nisquet. Isso a parte de pai. Da parte de mãe, meu avô Luiz e Silvia vieram, acho que um pouquinho mais tarde. Meu avô Marcos foi caixeiro viajante. Vovó Silvia e vovô Luiz vendiam tecidos de porta em porta no Meier. E minha avó Fanny era dona de casa. Foram pessoas assim muito importantes para mim e que fizeram parte assim da minha formação, sabe? Lembro do meu avô cantando músicas em Yiddish, quando a gente chegava lá. Lembro da comida judaica que a minha avó fazia. Pessoas muito simples, muito caladas. Eu acho até que eu gosto de falar porque eu lembro deles cantando, cantarolando, fazendo coisas bonitas, muito afetivos, mas muito quietos. Depois, quando eu comecei a estudar teatro, eu entendi o Walter Benjamin falando do silêncio do narrador, né, do fim da história, pelo silêncio dos meus avós. Era muito doloroso contar às crianças tudo. Não se contava tudo. Não se falava. Agora, você estava dizendo que seu pai cultivava, a sua família cultivava hábitos culturais e tal, né? E costumava te levar ao teatro desde pequena. E lá, você tomou contato com um artista que marcou fortemente, e até hoje, acho que na sua vida, né? A gente fez um quadro sobre ele, olha só. Que legal! Procópio Ferreira, uma das mais importantes figuras do teatro brasileiro, nasceu em 1898, filho de imigrantes portugueses, e desde cedo demonstrou interesse pela arte. Apesar da resistência da família, que desejava que ele fosse um advogado, ele cursou a Escola de Arte Dramática do Rio de Janeiro e iniciou sua carreira profissional aos 19 anos de idade. Por mais de 6 décadas, dedicou sua vida ao trabalho nos palcos, interpretando mais de 500 personagens nas suas mais de 400 montagens teatrais. A peça Deus lhe pague, de Joraci Camargo, seu maior sucesso,
Teve mais de 3.600 representações no Brasil e na Europa. Procópio emprestou seu talento também ao cinema, atuando em filmes como O Trevo de Quatro Folhas e O Comprador de Fazendas. Conhecido pela sua enorme habilidade de cativar o público, Procópio foi pioneiro na popularização de peças nacionais e um dos primeiros a abordar as questões sociais no teatro. Clarice Nisquier era ainda uma criança quando assistiu uma peça de Procópio Ferreira, mas a impressão que ele causou na jovem espectadora permanece viva até hoje. Nossa, gente, que legal, que surpresa boa. O que te marcou tanto na atuação do Procópio Ferreira? Eu vou tentar mostrar assim para vocês o que essa criança viu. Era uma poltrona no centro do palco, Teatro Glaucio Gil, se não me engano, no centro do Rio. E era um senhor sentado o tempo todo no centro do palco. Ele levantava muito raramente. E muitas pessoas em volta dele. E quando ele falava, não sei, a gente ficava assim, ó. Eu lembro de sair dessa peça e meu pai, até já perguntei, né? Meu pai, infelizmente, não é falecido já, mas eu me lembro de conversar com ele e falar, pai, foi nesse dia que você me explicou o que era carisma? Ele falou, foi. Porque ele falou que eu fiquei tão impressionada que ele falou assim para mim, é um ator com muito carisma. E eu não tinha a menor ideia do que era carisma, né? Ele falou, carisma é esse magnetismo que a pessoa tem, que fica todo mundo assim vidrado nele. E essa é a lembrança mais viva que eu tenho de um ator em cena, é ficar magnetizado, hipnotizado e com a boca aberta, sabe? Imagina uma criança, eu tinha 9 anos, 8 para 9. Grande Procópio. Bom, você estudou jornalismo e foi repórter do Jornal do Brasil e também do jornal Imprensa Alternativa. Mas você acabou trocando o jornalismo pelo teatro. Por uma gastrite. Gastrite. Eu amava o jornalismo, amava de verdade. Tinha entrado na PUC do Rio de Janeiro, em comunicação, consegui um estágio num jornal alternativo, que naquela época se chamava Imprensa Alternativa, né? Nanica, né? Nanica. Eu ia falar, fiquei na dúvida, mas era isso mesmo, Imprensa Nanica. É, a grande imprensa e a Imprensa Nanica. E eu trabalhei no Jornal Repórter 2 anos. Inclusive, lá conheci uma equipe sensacional, o Tim Lopes. Eu conheci pessoalmente, trabalhei com ele. Uau! Foi uma experiência. Depois a gente se reviu, a gente se encontrou novamente no Jornal do Brasil. E eu amava. Só que quando eu consegui um estágio no Jornal do Brasil, eu vinha assim com muito ímpeto. E eu vinha da imprensa nanica de denúncias. Isso eu estou falando dos anos 70, né? Eu tinha muitas ideias para a pauta. Eu queria, sabe, ser uma jornalista assim, combativa. Eu tinha 19, 20, 21 anos. E os editores, eles me davam as pautas, eles me davam carro e fotógrafo e compravam a minha ideia, mas nem sempre a ideia, depois de pronta, era editada. E eu roía muita unha por causa disso, eu tinha muita ansiedade e fiquei com uma gastrite, tive uma gastrite muito séria. E eu fui no médico e ele falou que eu tinha que fazer análise. Eu tinha que procurar um psicólogo, que eu estava num grau de ansiedade, não se falava em estresse ainda naquela época, num grau de ansiedade muito alto. E eu namorava um cara da PUC, era um namoro, amizade colorida, que na época a gente chamava. E ele fazia aula de teatro no tablado. E aí eu falei, o médico mandou eu fazer análise. Disse que eu estou pirando. E ele falou, eu acho que você não devia fazer análise, não. Acho que você devia ir para o teatro. Falei, eu? Ele falou, você.
falei, você está maluco. Eu tinha feito na adolescência, assim, colônia de férias para me divertir, mas conheci até a Sura Berdichevsky numa colônia de férias, mas, sabe, eu fui, vou te dizer, porque eu gostava dele. Essas coisas, né, do destino. Newton Bonder até, quando ouviu essa história, falou uma coisa bonita, que no judaísmo existe a figura do anjo do destino. Que o Carlos foi o anjo do destino, que pega na mão assim e diz, ó, por aqui. Com certeza. E foi isso. E eu entrei no tablado em 1981 pela mão do Carlos e estou aqui agora com vocês. Nunca mais parei. Bom, mas muito antes do tablado, você já tinha participado aí de teatrinhos, né, na escola, na infância, e tem uma história que você criava um bichinho numa caixinha de chiclete. E isso acabou virando um espetáculo teatral, né? Mas antes da gente falar sobre isso, olha só quem te mandou uma mensagem. Oi, gente, salve! Salve, Clarice, tudo bem? Bom, quem me apresentou a Clarice Nisquier foi um grande querido amigo comum, Charlot Andrade, um multiartista, ator, cantor, cenógrafo, figurinista, um cara incrível. E ele sempre falava, Zeca, você precisa conhecer a Clarice. Falava a Clarice, Clarice, você precisa conhecer o Zeca, vocês têm muito a ver. E eu acompanhava à distância, assim, o trabalho da Clarice, sempre com muito respeito, mas não tinha intimidade. E a partir daí a gente se conheceu e surgiu uma grande amizade, e da amizade surgiu um espetáculo, uma parceria artística, que é o espetáculo A Esperança na Caixa de Chicletes Ping Pong, que a Clarice escreveu baseada na minha música, o que, né, foi uma grande honra, uma grande lisonja para mim. E o espetáculo, na verdade, é sobre o Brasil, sobre ser brasileiro, né, divaga sobre essa identidade tão inexplicável, intangível assim, do brasileiro, né, o que é ser brasileiro, discute o nosso tempo também tão complexo, e de uma forma muito linda, mostrando toda a argúcia da Clarice, não só como atriz, mas como dramaturga imensa que ela é também, né? E ficamos desde então grandes amigos, grandes parceiros. Eu sou muito fã, já assisti a Alma Imoral umas 5 vezes e é sempre uma surpresa. Beijo, querida. Se cuida, longa vida e próspera. Que lindo, obrigada. Obrigada, Zeca. Olha, essa parceria, como é que eu vou dizer para vocês? Existe a vida planejada e existe a vida da estrada. A esperança na caixa de chicletes ping-pong, inclusive esse manto vermelho que todos viram eu usando, é do Zeca, de um show dele, do Vou Embolar. E a ideia foi dele, inclusive, de... Clarice, o que você acha de fazer a peça com esse manto? Eu achei a ideia linda. E aí esse manto é guardado assim como... Eu tenho 2 mantos sagrados. O pano preto da Alma Imoral e esse manto do Zé Cabaleiro, que eu chamo de manto. Só para vocês terem uma ideia, tá? Das interligações. Eu estudei numa escola judaica muito progressista e que tinha um amor pela cultura imenso. Então, eu fui uma menina de 10, 11 anos que cantei num coral regido pelo maestro Henrique Morelenbaum, no Teatro Municipal. A gente apresentava Vila Lobos. Eu cantei Mandu Sarará. Eu não sei se o nome é isso, mas eu lembro eu cantando Mandu Sarará, Sarará, eu no coro assim, sendo regida por ele. E Vila Lobos já tinha me causado uma impressão imensa. E trabalhei muitos anos, tive aula no colégio judaico com a dona Cecília Conde, que é uma expert em cultura popular brasileira, e nos ensinou muita coisa. A gente dançava, onde tu foste, coco de milho, onde tu foste, coco de... E a dona Cecília tocava piano. Então, essas coisas entravam dentro de mim de uma maneira, assim, muito... Aí eu digo a vocês, muito particular. Aquilo me causava uma... Eu queria mais daquilo. Então, eu chego à esperança na caixa de chicletes ping-pong depois de uma longa trajetória e de uma pesquisa muito forte. A esperança na caixa de chicletes ping-pong, que rapidamente porque eu, quando criança, eu criava esperança. Esperança é o nome do inseto
no Rio. Acho que aqui tem outro Tipo nome, né? Louva-a-Deus. É um louva-a-Deus. É. Uma graça que dizem que dá sorte. Eu pegava no mato, quando eu ia à colônia de férias, botava dentro de uma caixa de chicletes ping-pong, aquela de 25 unidades, cobria de folhinha, e eu cuidava dessa esperança. E fazendo a peça e conversando com o Zé Cabaleiro, eu fui lembrando disso e achando que a peça era uma esperança que eu estava trabalhando dentro de mim para que a gente pudesse encontrar respostas e não só respostas, sabe, mas encontrar um entendimento para que a gente possa cada vez mais expressar esse amor pela cultura popular brasileira e não deixar a estrada fechar, de jeito nenhum. Então, eu cheguei ao Zé Cabaleiro porque eu acho que o trabalho do Zeca, ele começou a me falar sobre esse lugar do Brasil, do brasileiro, de uma forma nova. Quando eu conheci lá atrás, 20 anos atrás, o samba do approach, venha tomar meu brunch, sabe que eu tenho approach. Essa brincadeira, esse bom humor, Que você diz que tem uma textura teatral, né? As canções Exatamente. dele, né? Total. E aí eu me deu uma ideia. Quando eu conheci ele, eu falei, Zeca, eu acho que a sua letra de música, não só as músicas, que já são lindas, mas a própria textura da letra é teatral. Tem uma tessitura que eu, como atriz, eu tenho vontade de falar. Então, eu faria uma costura das suas letras junto com um texto meu, refletindo sobre essa necessidade de nos compreender, sabe? Afinal, quem somos nós? Nessa pergunta tão profunda, que país é esse? Então, que país é esse? Como atriz eu fui encontrando esse lugar de parcerias que vão me permitindo aprofundar as minhas perguntas. Eu queria falar muito que está assistindo hoje uma pessoa aqui presente que tem muito a ver com a estrada, que é o André Scioli, porque ele eu conheci também na estrada e a gente está falando de parcerias, né? Eu falei, o André está aqui, sabe? E depois conheci o Will, ator. Eu acho que eu não posso dizer nem que é só uma parceria, é uma amizade amorosa que eu já tenho com eles e que eu estou muito feliz deles estarem aqui. Obrigada, André. Que lindo. Perfeito, Clarice. Clarice, vamos falar do Amir Haddad. Amir Haddad é um dos seus grandes parceiros de trabalho, né? Nesses 40 anos de carreira, mais ou menos, que você já tem. Mas parece que a primeira aproximação entre você e ele aconteceu de uma forma meio esquisita, não foi? Foi. Amir. Eu estou com muita saudade do Amir, eu estou morando em São Paulo, estou há quase 1 ano e pouco aqui, eu não vejo o Amir e não estou trabalhando com o Amir há 1 ano, eu estou com muita saudade dele. A gente se conheceu nos anos 80 numa peça de teatro chamada Faces, que era um roteiro da Maria Lúcia Prioli com Pepe Castro Neves, Mauro Perelman, e o Amir era o responsável para fazer a seleção de atores. Eu não conhecia o Amir, só de nome, e para mim ele era uma entidade, um bruxo que eu... Só para vocês terem uma ideia. O que acontece? Aos 20 anos, eu fui considerada, porque eu trabalhei com Antônio Pedro, assim, uma promessa. Então, eu estava um pouco me achando, né? Aí, um dia, o Amir tinha um exercício muito legal, que ele espalhava uns panos e pedia para as pessoas dançarem, e ele, às vezes, pedia individualmente também. Era em grupo e individual. Bota música, não tinha texto, dança, quero ver sua liberdade cênica. Era isso, na verdade. Quando eu fiz a primeira vez sozinha, eu entrei, quando eu olhei para ele, ele estava assim. Ai, Amir. Eu não sabia se ele estava fingindo, brincando, se ele estava dormindo de verdade. Aí, no dia seguinte, 2 dias depois, eu sei que agora é Clarice. Eu entrava, ele...
E era só com você. Só comigo. Nós éramos um grupo de quase 30 pessoas. Ele só dormia comigo. Cara, ele está querendo me dizer alguma coisa, não é possível. Aí, eu não posso fazer aqui, né? Que não dá, porque dá. Pode? Pode. Aí eu estava dançando, né, assim, tal. Eu olhei para ele dormindo, eu falei, quer saber? Eu me lembro disso. Quer saber? Eu vou dormir também. Eu não sabia o que mais o que fazer, né? E aí... Dá licença aqui. Eu me lembro que eu deitei assim, ó. Fiquei uns 3 minutos assim. Aí quando eu olhei para ele estava completamente acordado, fazendo assim para mim. Pô, até que enfim, né? Você fez alguma coisa. Eu não entendi nada. Eu fiz, mas eu não entendi nada. Eu sei que depois a gente conversou e aí ele falou. Clarice, você é boa atriz, mas se começar a alimentar essa arrogânciazinha aí que você tá, você não vai chegar a lugar nenhum. Volta para a base, pé no chão, enraiza. Quando você... Ele não falou isso, agora que eu vou falar. Isso tudo que eu ouvi, que eu falei, ele falou. Mas o que ele estava querendo dizer? Desarma. Isso ele falou. Desarma. Desarma. Então, quando você deitou, você não fez nada. Você desarmou e a gente, assim, pode começar e pode fazer alguma coisa. E aí, um dia nós nos encontramos, eu estava começando a adaptar ao Mimoral, a gente se encontrou no Teatro Poeira. Ele falou, o que você está fazendo e tal? Eu falei, estou fazendo um texto, uma adaptação, estou trabalhando também. Na época eu fazia Menino Maluquinho na TVE. Posso ler meu texto para você? Pode ir amanhã. Olha, no dia seguinte, às 10 da manhã, eu estava lá. E a gente, então, depois disso, nunca mais se separou. E é claro que não podia faltar, né? As palavras desse gigante do teatro que diz ficar incomodado com gente que faz teatro cheio de teatro. Amir Haddad. É muito difícil falar sobre uma pessoa que está tão próxima de mim, elogiar uma pessoa que está próxima de mim. Até falar mal de uma pessoa que está muito próxima de você é difícil. A Clarice é uma amiga, uma companheira de décadas. Fizemos tantas coisas juntos, nos encontramos tantos. E através do nosso trabalho aprendemos a nos conhecer tanto. É uma pessoa especial no panorama da vida cultural brasileira, principalmente nessa área que é nossa, que é o teatro. Eu só tenho os maiores elogios e agradecimentos a essa grande atriz de mulher que é Clarice Nisquier. Salve, Clarice. Salve, Amir, mestre dos mestres. Ai. Obrigada, Amir. Obrigada, Zeca. Obrigada, André. Olha, o Domingos Oliveira dizia, eu sou o que as mulheres fizeram de mim. Eu sou o somatório dos encontros. Desculpa, Domingos, se eu não estou falando ipsis literis, mas ele quis dizer que ele era o somatório de todos os amores que ele tinha vivido na vida. Isso formava ele, era o que ele era. Eu tenho essa sensação nítida que eu sou fruto de todos os meus encontros. Eu fico assim muito tocada e muito comovida com essa arte do encontro. E eu acho que isso tudo tem muito a ver com o teatro. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho para falar mais sobre mais trabalhos teus nos palcos e por aí afora. A gente volta já com Clarice Nisquier. Pronto, estamos de volta com Persona, hoje conversando com a Clarice Nisquier. Clarice, a sua primeira participação como atriz, ainda amadora, lá no tablado, foi com... Tambores na Noite, Tambores de na Bertolt Noite, Brecht. do Bertolt Brecht, 1980. Quem será que estava nesse trabalho e mandou uma mensagem para você? Oi, Clarice, tudo bem? Então, eu não podia deixar de participar dessa homenagem merecida que você está recebendo. E eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas, talvez, que você tenha contracenado
no tablado, quando montamos a peça Tambores na Noite, de Brecht, dirigido pela nossa saudosa e querida Dina Moscovici, e de lá para cá você trilhando essa carreira maravilhosa que você tem trilhado. E aí com isso eu penso que o jornalismo perdeu uma jornalista brilhante, mas em compensação a arte, a cultura, ganhou essa atriz, essa pessoa maravilhosa que contribui tanto com o seu trabalho, né, nesse setor, em tempos tão sombrios que a gente tem vivido, e você se tornando essa atriz, escritora, diretora, né, incrível que você é e merece todas as homenagens do mundo, e eu me sinto honrado de ter sido, penso eu, né, se não sou muito presunçoso, de ter sido uma das primeiras pessoas com quem você teve a oportunidade de contracenar e seguir nessa trajetória maravilhosa. Um beijo grande para você e todo o sucesso do mundo eu te desejo sempre, tá bom? Beijo, tchau. Beijo, tchau. Parece que eu estou vendo. Nossa, Léo, quanto tempo. Ai, nossa. Tambores, primeira montagem, dentro do tablado. Aham. Aí eu ainda trabalhava no JB, eu fiz um papel mínimo, uma prostituta. Aí na estrada estava um diretor no palco, na plateia, e chamado Mário Sérgio Medeiros, que me viu, falou, você é aquela atriz que trabalha no Jornal do Brasil? A gente até hoje brinca, eu falei, você não me chamou porque você gostou de mim, você me chamou porque eu queria que eu divulgasse. Mas olha como a vida foi. Eu falei, sou, ele falou, quero te convidar para uma peça profissional chamada Porcos com Asas. Falei, tá bom, eu topo. Aí quem fazia o papel principal, a Antônia, houve um desentendimento, um problema, e aí eu lembro o dia que eu cheguei e o Mário falou assim, Clarice, você daria uma bela Antônia. Eu? A protagonista. Pode começar, você topa? Eu adorava a Antônia, adorava. Era uma adolescente inteligente, falava tudo que pensava, botava tudo para fora. Refletia, era muito reflexiva, refletia sobre sexo, sobre sociedade, sobre política. Era um texto italiano, Mauro Radice e Lídia Ravera, falava sobre comunismo, falava sobre 68. Eu me identificava com a Antônia assim, eu era aquilo por dentro. Comecei a ensaiar, estreamos, a peça foi um sucesso. Um sucesso no Teatro Cacilda Becker, um teatro amador, assim, de arquibancada, e foi lá que o Paulo Reis, Maria Padilha assistiram e me chamaram para fazer parte da companhia, para fazer outro Brecht, que eu já tinha feito, Tambores na Noite. Falei, eu vou. E foi então nesse convite que eu falei para o meu pai, pai, eu vou seguir. Agora, foram mais de 10 anos trabalhando só nos palcos e salas de ensaio. Palco e sala de ensaio, teatro. Sua primeira atuação na TV foi no Mapa da Mina, Isso. em 1993. Parece que a TV não era o seu foco, né? Mas como é que você encarou e encara até hoje essa interpretação para câmera, estúdio, set? Vou contar uma história. Eu tinha uma dificuldade de ficar parada, de ficar quieta, imensa. Olha, sinceramente, só hoje eu consigo ficar parada e quieta diante de uma câmera. Eu tinha uma dificuldade imensa, então tem uma história ótima. Posso colocar o tênis aqui na cadeira? Pode. Cuidado, hein? A marca era assim. Vai cair. Não vai cair não, né? A marca era assim. Eu tinha 20 anos, né? A marca estava assim, e olha, eu estava contracenando com Fernanda Montenegro, com Beth Goulart, que tem, enfim... Tato Gabus Mendes, o elenco era sensacional e eu fazia parte de um núcleo maravilhoso. E a Fernanda, o papel da Fernanda, queria que eu virasse locutora de rádio,
porque eu falava muito rápido. Que era uma cena da Mulher de 30 que eu trouxe para a peça, que eu falava muito rápido, tudo sem ponto. E achava que eu devia ser locutora de futebol. Vem a notícia, então, de que eu ganhei o emprego. Aí ela vem e diz, Daisy, você vai ser contratada, está marcada a entrevista com Osmar Santos. Eu lembro que eu fiz assim, Iuhu! E fui, dei um salto para cima e voltei. Quando eu volto e sento, naquela época, os diretores ficavam numa casa, num estúdio, sei lá onde, era uma voz. Eu ouço assim, para onde foi a atriz? Aí o câmera falou, eu não sei, ela saiu de quadro. Eu tinha voado para cima, eu esqueci que tinha câmera, completamente. Então, essa história, ela resume toda a minha dificuldade em fazer televisão. Era muito olho, muita boca, muita voz, eu dava tudo e não precisava, tudo era menos. E menos, eu ficava perdida. Não é que eu não sabia só fazer, eu ficava perdida por dentro. Eu não tinha estrutura para o pequeno. O Domingos Oliveira que foi me ensinando. O teatro precisa da verdade. Como diz o Amir, né? Os tijolos da verdade para contar uma ficção, para contar uma mentira. A televisão e o cinema precisam de muita ficção e mentira para contar uma verdade. Então, a sinceridade, o Domingos sempre falava isso, mais sinceridade, Clarice. Não que você não seja sincera no teatro, mas você busca a verdade, algo muito concreto, sempre no teatro. Aqui é mais sinceridade. Bom, você citou dezenas de vezes essa grande referência para você, que é Domingos de Oliveira. Então, a gente preparou um quadro sobre ele. Dramaturgo, cineasta, escritor e ator, Domingos de Oliveira foi do time de criadores mais fundamentais para os nossos palcos e telas. Um verdadeiro mestre que começou cedo. Já aos 12 anos de idade, participava de montagens teatrais na escola. E apesar de sua formação como engenheiro elétrico, dedicou toda a sua vida à arte, especialmente ao cinema e ao teatro. Entre seus quase 30 filmes, dos quais participou como roteirista, ator ou diretor, estão obras relevantes como Todas as Mulheres do Mundo, Edu, Coração de Ouro, Feminices e Barata Ribeiro 716. Filmes esses que lhe renderam muitos prêmios. Sua obra é recheada de filosofia, poesia, crítica social e humor, além de uma incomparável paixão pelo universo feminino. Domingos fez trabalhos também para a televisão em séries como Ciranda Cirandinha e Amizade Colorida na TV Globo e Confissões de Adolescente aqui na TV Cultura. Domingos de Oliveira nos deixou em 2019 e hoje o teatro localizado no Planetário da Gávea, no Rio de Janeiro, leva seu nome. Uma justa homenagem para essa figura de destaque do teatro carioca, que desde os anos 80 esteve envolvido em pelo menos um espetáculo por ano. Vários deles com a participação de Clarice Nisquier. Que química foi essa, hein, entre Domingos e você, que se estabeleceu? Nossa, mingão, mingão. Não sei. A partida dele foi precoce, eu acho. Sou bem amiga da Priscila. A química, se eu tivesse que resumir, ele me viu como uma atriz, uma pessoa muito original, que poderia trocar com ele de forma muito intensa
as nossas singularidades, sabe? Uma maneira de ver o mundo que eu tenho, que eu tinha já, muito descolada, às vezes, até da própria realidade, sabe? Eu sou uma pessoa muito fantasiosa, eu fabulo muito dentro de mim, eu estou sempre tendo ideias. Eu era aquela que perdia o ponto do ônibus porque eu estava viajando, sabe? Meu filho, uma vez conversando sobre drogas, ele falou, mãe, você não precisa de nenhuma droga, né? Você nasceu com um baseado aceso dentro de você. Ótimo. Muito bom. Agora, Clarice, a gente abriu o programa citando o seu espetáculo de maior sucesso, que é Alma Imoral, esse fenômeno raro do teatro, e já foi visto por mais de 600 mil pessoas, olha só. E, curiosamente, você já contou isso tantas vezes, mas é tão interessante, tudo começou com uma crítica a você, né, num programa de televisão. Queria que você contasse de novo essa história. Me desqualificaram Ao vivo para a Rede Brasil. Rede Nacional. Rede Nacional. Então, era o programa Sem Censura da TV, e aí tinha uma pergunta, qual a sua religião? Eu falei, eu sou judia budista. Judia, totalmente, budista por afinidade na estrada. Conheci o budismo, me apaixonei, fui iniciada na meditação budista no templo, num templo chamado da linhagem Theravada, que é a linhagem indiana, em Santa Teresa, Rio de Janeiro. Uma telespectadora me esculhambou em rede nacional. Disse, minha filha, não existe judia budista, ou você é bem judia, ou você é bem budista. Como se fosse, que palhaçada é essa, minha filha? Se decida. Não existe isso. E eu fiquei muito constrangida, eu não esperava, sei lá, na hora eu tinha um rabino do meu lado, que eu não conhecia pessoalmente, só conhecia de nome. O programa, para quem não sabe, é uma mesa redonda de debate. Aí, eu acho que as pessoas viram meu constrangimento, a Carla perguntou, Rabino Newton Bonder, o que você acha da Clarice se dizer judia budista? E ele saiu ao meu favor. E ele falou, olha, é o que ela está dizendo, que a gente tem que acolher as experiências das pessoas que nos chegam, como elas nos chegam, né? Se existe, se não existe. Aí foi todo um debate. Quando acabou o programa, eu agradeci imensamente a ele e ele me deu de presente o livro A Alma Imoral. Eu fui para casa ler, eu tinha muita coisa para ler, eu acho que eu não teria lido se eu não tivesse gostado tanto dele, Newton. Falei, deixa eu ver o que esse cara escreveu, sabe? Fiquei curiosa, comecei a ler, na metade do livro eu já estava ligando para ele. Posso fazer no teatro? Aí ele falou, você acha mesmo que dá uma peça de teatro? Acho. 18 anos em cartaz. Estrei num teatrinho desse tamanho. A primeira vez que eu fiquei nua, que no dia da estreia, minha boca fugiu minha saliva. Eu não conseguia falar, gente, o texto. Ficava olhando assim a turma ali, aquelas 50 pessoas e faltava, porque eu fiquei muito nervosa. Eu estava nascendo, a atriz da Alma Imoral estava nascendo. Porque depois de que você nasce, você cresce e você se desenvolve. E acho que talvez a Alma Imoral e eu no teatro, eu quero morrer podendo me entregar pela última vez. Mas vamos fazer um breve intervalo, a gente volta para falar de muito mais, né? Seus trabalhos mais recentes no teatro, na TV, pode ser? A gente volta já com Clarice Nisquier. Pronto, estamos de volta para a nossa conversa com a Clarice Nisquier. Outras peças importantes do seu currículo, Bonitinha Mas Ordinária, Germa, Troia, Equilíbrio Delicado, todas elas têm uma pessoa em comum. Ele mandou um recado para você. Clarice é minha amiga mais antiga. A gente se acompanha de perto ou de longe desde os 5 anos. E ainda temos a alegria de escolher, por amor, a mesma e a melhor profissão do mundo. Então, que somos cúmplices. Olha que sorte na vida e na profissão. Clarice chegou àquela categoria máxima que se pode alcançar como atriz. Nível óbvio.
por conhecimento de causa e pela quantidade de quilometragem cênica. Ninguém tem rodado mais teatros por esse país. Todo teatro que eu chego, os refletores me perguntam por ela. Cadê a Clarice? Particularmente falando, ela me deu muitos presentes, entre eles uma Ritinha incrível no Bonitinha Mais Ordinária, do Nelson Rodrigues, e uma Andrômaca extraordinária em Troia, de Eurípides. Já existe verbete, esse verbete assim, o feminino de teatro. Clarice. Clarice trabalha para e pelo teatro, diuturnamente, sempre pelo caminho certo. E faz a formiga e faz a cigarra, uma atriz. E tudo que eu estou dizendo é tão raro que parece frase feita, mas não é. E no Brasil, hoje, eu acho que no mundo todo, temos a obrigação de ficar repetindo o óbvio. Viva o teatro, viva a artista brasileira, viva Clarice Nisquier. Nobreza escravizada, meu filho e eu como espólios de guerra, como carga rodando pelas estradas. Ai, gente. Vocês sabem, o Eduardo, a gente estudou juntos na escola, crianças, no Eliezer Steinberg. Lembro dele total, jogando futebol de short, sabe? Aí eu fui para o São Vicente, ele seguiu a vida dele, a gente nunca mais se viu. Um belo dia ele está dirigindo, se não me engano, Pássaro Azul, que ele ganhou o Molière. E eu tinha entrado também já para o teatro e a gente se encontrou. Ele era do Grupo Tapa. Com ele eu fiz peças extraordinárias também, Equilíbrio Delicado, essas que você citou. O Eduardo ele tem um trabalho muito original, muito próprio dele. Ele trabalhava na época uma técnica chamada que ele apelidou de aspiração. Então a gente ficava muitas horas treinando. Então a nossa obrigação é receber as grandes dicas, os conselhos e vivenciá-los. E dizer, isso vai passar a me pertencer porque eu vou cultivar agora isso. E aquilo passa a ser seu. O Valmor Chagas, um dia no Equilíbrio Delicado, falou, claro, a gente vai envelhecendo, nunca se duble. Nunca se duble. Que conselho. Maravilhoso. A minha responsabilidade é jamais esquecer esse conselho. Nunca se duble. Porque a gente fica, que linda era aquela atriz que fazia com aquela voz. Às vezes você vai perdendo umas coisas. Nunca se duble. É o aqui e agora sempre, é a arte da presença, é como eu sou aqui agora, sabe? É como eu estou aqui com vocês agora. Não Saiba tem... lidar com esse momento, com esse estágio da sua vida, da sua profissão. Né? Mais uma mensagem para você. Quem será agora? A Clarice é uma pessoa que tem a serenidade de saber o que quer. Isso dá uma calma profunda para ela, porque ela corre atrás daquela ideia, mesmo que aquela ideia pareça absurda para todas as demais pessoas à volta dela, que dizem isso para ela, mas ela vai. E mesmo que aquilo se resolva de uma forma e não dê certo, ela segue até que aquela ideia inicial que ela tinha, intuitivamente, se resolva de alguma forma, pela persistência, pelas buscas, pelos caminhos que ela percorre até funcionar. Então ela acaba fazendo coisas inusitadas. A gente já trabalhou muitas vezes juntas, a gente trabalhou numa peça dirigida pelo Domingos e escrita pelo Aderbal, chamava Isabel, a Isabel, ela fazia a Condessa, que era casada com o Conde de, e
Depois eu produzi uma peça para ela, que foi, acho que a primeira produção dela, assim, solo, era um monólogo chamado Buda. E nós trabalhamos juntas numa peça que eu escrevi também, que é À Beira do Abismo Me Cresceram Asas, em que ela dirige junto com a Mira Haddad. E ali já era uma outra, porque eu tinha chamado ela para ser minha parceira de cena. Ela não quis, eu chamei a outra Clarice Dergier, e a Nisquier ficou nessa tutela, nessa direção, nessa orientação. E é muito bom trabalhar com alguém que eu admiro tanto, né? Ela é diferente, ela pensa coisas diferentes, porque ela pensa coisas verdadeiras, ela não está repetindo nada que ela ouviu na esquina. É sempre muito bom estar com ela por isso, né? Estimula o pensamento, tudo isso com calma, sem ansiedade. Muito bom. Eu te adoro, Clara. Maitê, te adoro. Gente, que surpresa, nossa. Maitê, obrigada. Maitê é uma linda, por dentro, por fora, que me apoiou em diversas ideias malucas. E que botou dinheiro, sabe? Não é fácil alguém botar dinheiro numa ideia maluca como Buda. Que Buda é a sobra dos textos que não entraram na Confissão das Mulheres de 30. A Pri falou para mim, Priscila Rosenbaum, Clá, é uma única mulher, pega isso que não entrou, dá teu jeito. Eu falei, é verdade. E dei meu jeito, li para o Domingos gostou, Domingos topou dirigir, Maitê, eu comentando com ela, ela falou, eu tenho uma verba, vou direcionar ela para você. Que? Vou. Que demais. E direcionou. Isso, gente, isso acontece de 100 em 100 anos. Sabe? Clarice, atualmente você está no ar, na pele da personagem Norma, né? Uma diretora cruel aí da escola, na novela infantil A Caverna Encantada, né? E você faz o papel de uma megera, que é seu primeiro papel de megera. As crianças adoram, né? E você se baseou em figuras autoritárias da sua infância. Foi isso, né? Todo mundo tem uma história com uma megera, né? Com uma pessoa cruel. Eu tive uma experiência, eu não vou entrar muito em detalhes nesse momento, mas eu queria ser, eu amava esporte, queria ser a melhor jogadora de vôlei do planeta. Eu já quis, já sonhei. Olha só. Aí eu jogava vôlei na Hebraica, um clube judaico que tem no Rio de Janeiro, que é um clube pequeno. E eu queria crescer e todo mundo falou, entra em outro clube, que é muito bom. Por acaso, eu sofri um bullying terrível. O treinador, ele me chamava de gringa e me dava canelada, assim. Eu treinava e ele só fazia isso comigo. Estava lá jogando, era dupla, né? Aí ele vinha por trás, me dava uma canelada aqui, joga direito, gringa. Nossa. Gringa. Aí eu ia para o vestiário, chorava, a gente naquela época não tinha o esclarecimento que a gente tem hoje. Eu não sabia mesmo o que fazer e achava que meu pai, minha mãe iam ficar muito magoados, sabendo que eu estava sofrendo aquilo. E eu ficava lembrando do que era a minha vida na Hebraica, aquele amor todo que me davam. E aí eu acabei, infelizmente, saindo. Depois, mas olha, o treino era tão bom que quando eu voltei para a Hebraica, eu fui primeira rede. Eu já estava cortando e pulando assim. Nossa, como eu cresci. Então, assim, foi uma pena o que aconteceu. Mas aí você não seria atriz? Sim, Deus escreve certo por linhas tortas. Mas na época eu sofri muito. Alguém que sofre nas mãos da Norma também mandou uma mensagem para você. Eu tenho um privilégio enorme de atuar ao lado da Clarice Nisquier, que é a diretora Norma. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa relação, essa nossa parceria, que é maravilhosa em cena e fora de cena, porque a Clarice
é uma pessoa incrível e é um privilégio enorme para mim poder ver de pertinho ela construindo essa personagem tão icônica, tão forte, que é a diretora Norma, e é impressionante como ela é generosa. Ela é muito generosa. Eu, sinceramente, às vezes, quando ela fala pra mim alguma coisa, a minha vontade é falar sim, com certeza, aceito. Só que, ao mesmo tempo, ela é tão generosa, tão amável, tão querida, que ela me deixa com uma liberdade imensa pra também dar ideias, falar. Ela sempre acolhe minhas ideias e é maravilhoso ter uma atriz que eu respeito tanto, que tem aí anos de carreira no teatro, também no audiovisual, e tê-la tão perto. Então, claro, queria dizer que é um privilégio enorme ter você por perto. E obrigada pela sua generosidade, pelo seu carinho, pelo seu afeto. Você é uma atriz maravilhosa, uma mulher maravilhosa, e é maravilhoso te ter na minha vida. Um beijo. Eu quero que todos esses livros daqui passem pra cá. E todos esses daqui passem pra lá. Entendeu? Diretora, a senhora não acha que vai ficar muito confuso? Muito bom. Eu acabo com a Pan, a Norma acaba com a Pan. Pan, é que isso é um amor que está acontecendo tão agora, sabe? Dá vontade de pegar ela e a nossa dupla está sendo tão prazerosa, sabe? A gente... Nossa... a gente já combinou que a gente vai se falar para sempre, que a gente não vai se perder. Como diz o Domingos, a vida separa as pessoas. Então, Pan, eu não quero me separar de você, eu não quero me separar, porque é o que eu falo, gente, é o que eu acho que esse programa vai falar do início ao fim. A vida na estrada tem esses encontros, sabe? É o olhar, a Pan contra a cena. Tem a troca, né? Total. O Amir diz, eu não quero teatro na minha vida, eu quero vida no meu teatro. Para você poder contracenar, você tem que estar vivo e vivendo aquela cena, entendendo o que você está dizendo e pensando na hora também. Ouvindo, pensando, observando de verdade o outro e falando, não do jeito que você pensou em casa, como você vai falar, isso eu fazia aos 20 anos, mas do jeito que é vivo falar na hora. Porque eu estou ouvindo a pessoa, estou entendendo, eu sei o tom da personagem, né? A Pan, ela tem essa escuta, ela canta muito, ela é uma excelente atriz de musical, excelente. E ela tem escuta, ela tem olhar, ela tem escuta, ela tem presença, ela sabe esperar. Porque é difícil saber esperar o outro falar até o fim. É muito difícil. Quando alguém fala, nossa, mas eu vou contracenar com a Clarice da Alma e Moral... Vai. E o que você vai encontrar é uma atriz caótica, que é caótica por dentro e que vai se organizando em cena, entendeu? Quando eu fiz um workshop do Antunes Filho, ele falou que existiam 2 tipos de atores. Um que, ele até fez um desenho no quadro, né? Um que ia do caos para a ordem, e um que vinha da ordem para o caos. Que é aquele que fica na ordem não vai para lugar nenhum, e aquele que é só o caos. Também não vai. Tem eventos. Os lineares, seja lá como for o desenho, eles têm eventos. Ok, mas são eventos, mas... Então, quando alguém chega para mim e fala, você é a Clarice da Alma e Moral encontrou no caos uma ordem. Toda peça é uma organização. Mas fora da peça, ela é o caos. Então, para eu encontrar a Norma, quando ela diz que eu vou construindo mesmo. Porque é meio caótico no início. E a pessoa tem que ver o que sai de ruim também. Não fica vendo só o que sai de bom. Aí eu falo, isso é ruim, né?
Então, ela vai vendo que eu sou um processo em carne viva na frente dela. E quando você tem... Ela fala que eu sou generosa, mas quando você tem atores que sabem admirar um processo, nossa, aí você está em casa, realmente você está em casa. Aí a coisa flui. Porque aí você vai organizando junto. Clarice, infelizmente nosso tempo acabou. Como diz no programa do Jô. Mas a gente tem um pedido para te fazer. Na Alma e Moral, a peça que você seguramente vai apresentar durante algumas décadas ainda, você narra várias histórias e parábolas judaicas muito curiosas. Você poderia contar uma aqui para a gente encerrar com chave de ouro o programa? Poderia, claro. Mas antes disso, Clarice, a gente queria te agradecer a presença, dizer que foi um bate-papo maravilhoso. A gente podia ficar aqui horas, mas quem quiser saber mais sobre sua vida pode assistir Teatro dos Pés à Cabeça, né? Que é um documentário maravilhoso. E com isso a gente diz muito obrigada. Foi muito bom. Muito bem. Obrigado, Clarice, pela sua presença aqui no nosso programa, tá? Obrigado a todos também que acompanharam até agora. A gente volta na semana que vem. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar nosso programa é só acessar a nossa página no YouTube ou também o aplicativo Cultura Play. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Ficamos com Clarice. Era uma vez uma mulher muito pobre que passava fome ao lado dos filhos. Um dia ganhou de uma alma piedosa uma galinha. Mas como ela era muito religiosa, primeiro foi correndo ao rabino da região perguntar se aquela galinha poderia ser abatida segundo os preceitos religiosos. O rabino, vendo a urgência da pobre mulher, pegou a galinha, pediu que ela esperasse e foi com a esposa até o quarto estudar a questão. Consultou os livros, examinou bem a galinha, consultou bem os livros, examinou bem a galinha e chegou à seguinte conclusão: não. A galinha não estava em perfeitas condições de saúde para ser abatida segundo os preceitos religiosos. Pediu então que a esposa devolvesse a galinha à pobre mulher e lhe transmitisse a resposta. Assim que a pobre mulher viu a esposa do rabino com a galinha na mão, lhe perguntou: então, o que o rabino disse? E a esposa respondeu: sim, pode abater a galinha. A mulher correu ao encontro dos filhos e o rabino, furioso, disse: por que você disse isso à pobre mulher? Não foi isso que eu mandei você dizer. Por que você disse isso à pobre mulher? E a esposa respondeu: você olhou os livros, olhou a galinha. Olhou os livros, olhou a galinha e disse: não. Eu olhei a mulher e olhei a galinha. Olhei a mulher, olhei a galinha e disse: sim.